Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 6 da Escola Sabatina, Ajuntem Tesouros no Céu. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido até agora. Nos dê um bom estudo na Tua companhia, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos que nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição tem como verso para memorizar o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma ou da sua vida? Está em Marcos, capítulo 8, versos 36 e 37. O comentário de sábado nos diz o seguinte: Jesus nos deu a melhor estratégia de investimento do mundo quando disse: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus concluiu sua estratégia de investimento dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em outras palavras, mostre-me em que você gasta seu dinheiro e eu lhe mostrarei onde seu coração está, porque onde quer que você coloque o seu dinheiro ou o seu tesouro ou aquilo que você coloca como mais importante, seja em bens materiais, seja em outros aspectos que não sejam os aspectos relacionados à vida espiritual, à vida eterna, se nós tivermos qualquer foco que não seja esse, ali estará o nosso coração também. Certamente o seu coração seguirá. Isso se ele já não estiver lá. Você quer um coração voltado para o reino de Deus? Se a resposta é sim, então coloque seu dinheiro onde ele colherá recompensas eternas. Coloque seu tempo, seu dinheiro e suas orações no trabalho de Deus. Se fizer isso, logo se tornará ainda mais interessado nesse trabalho e seu coração também o seguirá. Nessa semana, estudaremos textos e ilustrações que nos mostram como armazenar tesouros no céu e, finalmente, colher uma recompensa eterna. A lição de domingo nos diz o seguinte: Noé achou graça. Os que buscam tesouros celestiais são frequentemente chamados por Deus para fazer grandes mudanças de vida na terra. Prepare-se para enfrentá-las se necessário. Então veja que na lição de domingo ele fala grandes mudanças de vida. Então, não necessariamente nós teremos uma obra tão grande como a de Noé, tão vistosa como a de Noé, mas nós teremos uma obra espiritual que precisa ser trabalhada com o mesmo interesse, com a mesma disposição em fazer exatamente conforme Deus nos manda. E a nossa responsabilidade é a mesma, de pregar ao mundo, de auxiliar o mundo e nos manter tanto quanto possível, firmes, para não cairmos diante das armadilhas do inimigo, né? Leia Gênesis 6, capítulo 6, então nós vamos ler Gênesis 6, versos 5 a 14, e diz: por quais mudanças radicais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Que princípios há nesses versos para nós que vivemos em um mundo que precisa ser avisado sobre a destruição iminente, uma destruição prestes a ocorrer. Isso falando da destruição por completo, né? Porque em termos de destruição de valores, destruição de princípios, destruição de conceitos lógicos, isso já está acontecendo a todo momento. Então nós temos uma imprecisão cada vez maior em todas as definições e muitas vezes feitas de propósito, para que nós não possamos, inclusive, falar determinadas coisas, não é? Noé poderia ter gasto seu tempo e recursos construindo uma casa para si mesmo, mas escolheu fazer uma mudança drástica em sua vida e passar 120 anos seguindo o chamado de Deus para construir a arca. Muitos céticos classificam a história do dilúvio como um mito, com base em especulações científicas sobre as leis da natureza. Aqui poderia se dizer assim: existem especulações científicas a respeito das leis da natureza, mas existem também algumas dificuldades
que, por enquanto, só podem ser explicadas da seguinte forma. Da mesma forma que Deus aconselhou Noé para que ele construísse a arca, é perfeitamente compreensível e lógico que Deus tenha interferido em algo durante o dilúvio. Então, naquilo que cabia a Noé, que era fazer a arca conforme as instruções de Deus, para que ela conseguisse ali acolher os seres e ficar estável ali diante das águas, né? Isso foi feito. Então, a parte que caberia a Noé e aqueles que o ajudaram, isso foi feito. Aquilo que os seres humanos não poderiam interferir, o próprio Deus interferiu. Então, não há problema nenhum na crença do dilúvio, por exemplo, para quem acredita em Deus. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, ele poderia ter agido de modo a estabilizar protegido a arca durante o dilúvio, garantido toda a estabilidade necessária, por exemplo, para que os animais marinhos sobrevivessem, pelo menos a quantidade que Deus quisesse que sobrevivesse, e assim sucessivamente. Não há problema algum para aquele que acredita em Deus. O grande problema é muitas vezes tentar defender o dilúvio como se não houvesse interferência alguma divina além da fala a Noé. E não é necessariamente isso que aconteceu. Nós não precisamos recorrer a isso. Quando isso acontece, existem algumas dificuldades científicas realmente nos dias atuais, pelo menos considerando essas especulações que são feitas, né, que retiram a Deus da equação, mas também existem pontos difíceis de explicar, que só podem ser adequadamente explicados, ao menos por enquanto, reconhecendo que Deus pode sim ter feito intervenções ali, ao menos pontuais, para manter a arca e para manter algumas circunstâncias. Isso não é novidade, ou seja, se basear em especulações científicas, se basear em conceitos, em certezas não demonstráveis para rejeitar alguma coisa, basear-se na rejeição de Deus para afirmar alguma coisa não é novidade. E Ellen White argumenta em Patriarcas e Profetas que no mundo antediluviano isso também foi questionável. Por quê? Porque eles achavam que na natureza havia leis fixas. Os rios jamais haviam passado os seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos haviam impedido as águas de transbordarem. Então, basicamente, o que ela está dizendo baseado em um conceito não demonstrável de ciência, ou pelo menos baseado no conceito de que não poderia haver mudanças, eles acreditaram nisso. Acreditaram que o dilúvio não poderia ter ocorrido, por exemplo. Antes do dilúvio, argumentavam que jamais poderia ocorrer uma inundação, baseado em uma compreensão defeituosa da realidade. E depois disso também, baseados em uma compreensão defeituosa da realidade, uma compreensão que, mesmo estatisticamente fadada ao fracasso, nega a existência de um ser inteligente, tendo desenvolvido o nosso planeta, por exemplo, o universo, etc. Então, antes e depois, há uma negação de tudo isso. A Bíblia diz também que as pessoas serão céticas em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo do dilúvio. De que forma podemos nos preparar para o futuro? Há uma decisão consciente chamada gratificação adiada, que significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus na esperança de uma recompensa futura. Não sabemos quando Cristo voltará. Em certo sentido, não importa. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede enquanto aguardamos a promessa, mesmo que, como foi Noé, isso traga mudanças radicais à nossa vida. E geralmente vai trazer mudança, né? Não só uma mudança, mas haverá, no caso, né? Várias mudanças, né? Ocorrerão várias mudanças. Não lemos Gênesis, né? Então vamos lá, 6, de 5 a 14. Bom, então, Gênesis 6, nós temos que os homens começaram a se multiplicar, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram mulheres para si, e aí Deus diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aqui, esse é um dos pontos em que a lição usa para falar da questão de Noé, falando ali com ele 120 anos. Fala dos gigantes, né, dos Nefilim,
acabou ficando nefilins, né? Na terra e também depois. Então havia gigantes naqueles dias e também depois, quando os filhos dos homens de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Então o que ele fala aqui, olha, naqueles dias havia nefilins, ou nefilim, né, na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Então veja que esses gigantes não foram uma existência atípica naquele tempo, como aqui justificando que fossem anjos, por exemplo. Já havia gigantes, já havia nefilins na terra, e também posteriormente. Então, quando houve essa união, tanto antes dessa união como depois dessa união, aí nós temos a presença de gigantes. E a Bíblia fala que, no caso, esses gigantes foram heróis do passado e homens famosos. E aí entra na parte que Deus fala, Deus vê a maldade no ser humano, e aí ele fala: viu que se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então veja que existe um conceito hoje de que tudo que o ser humano faz é errado, que nada do que o ser humano pensa está certo. Veja que, independente dele buscar a Deus ou não, isso é lançar basicamente o ser humano nessa situação aqui, antediluviana, dos ímpios. Veja, isso era a condição de quem não aceitava a Deus. A maldade se multiplicou a ponto de que toda a imaginação dos pensamentos era má. Então veja que isso não é uma condição do ser humano que busca a Deus, isso é uma condição de quem se afasta de Deus, de quem o nega. Então arrependeu-se, entristeceu-se o Senhor, não é? De haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. E aí ele fala aqui, por tudo que ele fez, mas ele achou graça aos olhos, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, veja, Deus resolveu destruir o mundo, viu que a maldade era tremenda, que os pensamentos eram de todo maus. No entanto, existe uma situação diferente aqui. Noé, em meio a tudo isso, Noé buscou um ponto de segurança para a obediência em Deus, né? Obviamente ele buscava ter cuidado em relação a tudo isso, e ele achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz o quê? Era homem justo e perfeito, justo e reto, justo e íntegro, em suas gerações. Andava com Deus. Então veja, a Bíblia não diz que Noé estava nessa condição de todos os outros aqui, da maldade se multiplicando e toda a imaginação dos pensamentos má continuamente. Então dizer que justos e ímpios têm a mesma condição, a mesma característica, é uma mentira. Isso não é bíblico, né? A Bíblia não compactua com esse tipo de pensamento. Aquele que segue a Deus, Deus vai dar poder a essa pessoa e ela vai ter um comportamento diferente das outras, ainda que vez ou outra venha a cair. Essa pessoa vai ter uma linha de comportamento, de pensamento diferente das outras. Isso vai levá-la a uma constante mudança, melhora. E aí a terra, porém, estava corrompida de diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Corrompida, toda a carne havia se corrompido, e Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E aí Deus dá as instruções para que ele possa fazer a arca. Então, isso foi muito difícil. Depois de tudo, Noé não teve aceitação fora do seu ambiente familiar ali. Ele não teve aceitação de ninguém. Algo muito difícil. Hoje em dia, ainda mais nos tempos de hoje, em que a qualidade de uma pregação, a qualidade de um trabalho evangelístico é medida pela quantidade de pessoas que aceitam, e por isso esse desespero muitas vezes em fazer campanhas que agradem as pessoas e montar um cristianismo cada vez mais adaptado ao contexto social, é diferente daquilo que Deus instruiu a Noé a fazer, e todos os outros profetas. Se você vê, via de regra, o que acontece? Eles eram rejeitados pela maioria.
Ainda que houvesse ali um grupo grande que vez ou outra aceitasse o evangelho, a maioria das pessoas rejeitava, perseguia. Então essa é a característica. Então essa é a dificuldade que Noé enfrentou. Ele abriu mão de muita coisa, ele fez uma arca gigante e no fim das contas ele viu apenas ele e mais 7 pessoas ali com ele, ou seja, a aceitação fora de sua família simplesmente não, fora dos familiares, por exemplo, simplesmente não existiu, não é? Foi ele, esposa, filhos, ele, esposa, filhos e as noras, né? Abraão, o pai dos fiéis. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e seguir parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Se você olhar, você vai ver que isso já havia começado com o pai dele, né? Embora não sejam dados detalhes, Abraão teve que deixar a terra de seu nascimento e o lugar em que passou seus primeiros anos. Certamente não foi uma decisão fácil. Sem dúvida, ele abriu mão de algum prazer terrestre e de conveniências para fazer o que Deus estava mandando. Então nós vemos o caso de Noé, que praticamente ali passou a viver em solidão, porque veja, ninguém aceitando o seu evangelho, ninguém querendo viver conforme a vontade de Deus, ele ficava numa solidão constante com a sua família ali. Não podemos dizer necessariamente solidão, né, porque ele tinha algumas pessoas, mas em relação ao mundo, a sua família estava ali isolada, né, isolamento em relação ao mundo, basicamente, não porque eles quisessem, mas porque as pessoas rejeitavam a tal ponto a mensagem que não havia muito o que fazer ali a partir daquele momento. Gênesis 12, de 1 a 3. Como foram benditas todas as famílias da terra em resultado dessa promessa e de sua aceitação? Então, Gênesis 12, nós vamos deixar pronto aqui e vamos ler o comentário. Esse foi um grande evento transformador de vida para Abraão e sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontradas em toda a Bíblia. Evidentemente, nós vemos isso, né? Dificilmente alguém vai concluir algo diferente do que ela escreveu. Essa obediência é realmente uma das provas de fé grandiosas da Bíblia, e a maioria das pessoas não estaria desejosa de deixar a sua pátria, amigos e familiares. Mas Abraão fez isso. Ele estava satisfeito em estar onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que possa parecer, Abraão, Isaque e Jacó não receberam essa terra. Contudo, permaneceram fiéis a Deus de toda maneira. Então perceba que nós estamos falando aqui de pessoas que abriram mão de todo o ambiente do mundo, não só em termos materiais, até porque não há nenhuma indicação bíblica de que Noé tivesse que abrir mão de todo o seu aspecto material. Mas, obviamente, ele teve que investir uma grande soma de tempo, de bens, de talento para se dedicar àquela arca gigante que ele havia feito. E não só isso, uma grande parte de sua vida para pregar uma mensagem impopular. No caso de Abraão, ele ainda quando Abraão sair da terra, da parentela, da casa de seus pais, ir para um local que Deus mostraria, ele saiu com bens, né? Ele saiu com pessoas ali trabalhando com ele, para ele, mas ele saiu, né, de toda aquela situação cômoda que ele estava ali e se afastou. Deus manda ele se afastar daquelas pessoas. Veja, Deus diz: você vai sair daí e vai para o local que eu te mostrarei. Então Deus diz: se afaste dessas pessoas e vá para outro local. Muito diferente do que hoje é colocado pelas pessoas, né? Qualquer tentativa do cristão de se afastar, buscar um local mais adequado para o seu desenvolvimento espiritual, para a partir daí poder ajudar as pessoas, é visto com maus olhos, né? Independente de todas essas histórias vistas nas Escrituras, né? Tanto de Noé como no caso de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Então ele diz: olha, você vai sair daí para que você possa ser uma grande nação no futuro. Grande nação não só em número, né, mas grande nação, a intenção de Deus era grande no sentido de ser um exemplo para o mundo, né, um bom exemplo para o mundo. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Abrão partiu, né? Como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele, era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as almas, as vidas, as pessoas que eles acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E aí muitos de nós, ou todos nós, conhecemos aí a história de Abraão, ou em maior ou menor quantidade, mas conhecemos aí que entre erros e acertos ele buscou obedecer a Deus e abandonou o que Deus havia falado para abandonar, cometendo alguns erros no meio do caminho aí, mas buscando mudanças constantes na sua vida, né? E os próprios erros cometidos por Abraão mostram o quanto foi difícil a mudança, né? Então, ou seja, imagine como ele estaria se não tivesse se afastado, se não tivesse feito aquilo que Deus determinou a ele. Então nós vemos aí atitudes bíblicas muito diferentes do que muitas vezes nós temos em mente como ideal de Deus para a nossa vida. Leia Hebreus 11, 8 a 13. Qual é a mensagem relevante nesse texto? Hebreus 11, 8 a 13. Aqui o comentário nos diz o seguinte: Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. Era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo. Seu testemunho para Deus foi exemplar. Pela graça divina somos heróis de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Gálatas 3, 6 e 7. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Abraão como Noé, vemos alguém que tomou uma grande decisão de mudança e teve verificou coisas grandiosas. Todos eles viram coisas grandiosas, né? Experimentaram mudanças fantásticas em sua vida, mas também bastante dificuldades, né? Muitas dificuldades em virtude da decisão que tomaram. Então, Hebreus 11, 8 a 13. Bom, Hebreus 11 começa dizendo o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. A melhor definição. Qual é a melhor definição para fé? É a definição bíblica, né? É claro que nós podemos perceber que isso é a conclusão em virtude do que foi lido junto com a inspiração divina para definir isso. Mas qual é a melhor definição? A melhor definição é a bíblica, é essa. Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Então, questão da esperança, saber esperar. Saber o que fazer durante a espera, né? Aí, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. 2, se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele presenteia aqueles que o buscam. Aí fala que pela fé Noé é divinamente avisado, né, das coisas que ainda não se viam. Então ele faz uma relação aqui do verso 1 com o verso 7, né? Divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação de sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo. Bom, foi Noé que condenou o mundo? Não, foi Deus que condenou o mundo, né? Deus condenou o mundo. A pregação de Noé apenas oficializou isso. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Avisado das coisas que não se viam, a mesma coisa. Um lugar para onde ele não sabia para onde ia, então, baseado naquilo que não havia visto. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então ele fala de um sentido de milagre como intervenção divina, tanto Abraão ter saído, confiado e ter vivenciado todas as coisas que ele vivenciou. Também fala da concepção de Sara, né? Da gravidez de Sara, como uma continuação desses milagres de Deus. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. E por fim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, a conclusão, né, das promessas, né? As promessas foram percebidas posteriormente, né? Elas foram completadas posteriormente. Mas vendo-as de longe, ou seja, acreditando, vendo pelas evidências que havia fundamento naquilo que Deus falava a eles, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Muitas pessoas colocam a fé como algo assim, baseado em nada. Não era baseado em nada, baseado no que eles sabiam de Deus, baseados naquilo que eles haviam aprendido sobre Deus e constantemente com base naquilo que Deus fazia por eles. Então eles diziam, se Deus é capaz de fazer isso, é evidente que Deus é capaz de trazer o dilúvio, é evidente que Deus é capaz de proteger uma família ou várias famílias e várias espécies de animais durante um dilúvio, é evidente que Deus pode gerar descendências, né? Porque se Ele faz tudo o que Ele fez na vida de Abraão, inclusive Abraão e Sara, né? Inclusive fazendo com que depois da idade gerasse filhos. Então, isso são evidências que foram fortalecendo a eles para que eles pudessem manter firme a sua fé, né? Então, cada ato que eles tinham, Deus provava a fé e Deus recompensava eles pela obediência que eles tinham diante de Deus. Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. E era generoso, ele tinha características que mostravam que Deus estava ao seu redor. É lógico que estava com ele. É claro que houve momentos em que ele errou e que acabou sendo um mau exemplo, mas mesmo diante de tudo isso, Deus dava sabedoria para que ele mantivesse a sua busca pela obediência. Agora nós vamos para um lado oposto, as más decisões de Ló. Quando Abraão deixou sua terra natal em resposta ao chamado de Deus, seu sobrinho Ló escolheu ir com ele em sua peregrinação. Gênesis 13 registra que o Senhor abençoou Abraão até que ele era muito rico e possuía gado. A principal medida de riqueza naquela cultura, prata e ouro. Gênesis 13, 2. Ló também tinha rebanhos, gado e tendas. Então veja, os dois tiveram benefícios. Ló percebeu os benefícios de estar com seu tio ali. Ambos ficaram tão ricos com seus extensos rebanhos de gado que não podiam continuar morando juntos. A fim de evitar conflitos entre seus pastores, Abraão ofereceu a Ló a escolha de onde ele gostaria de viver. Ló deveria ter concedido o direito a Abraão, por ser o parente mais velho, e porque ele devia sua própria prosperidade à sua conexão com o patriarca. No entanto, ele não demonstrou gratidão ao seu benfeitor e, com egoísmo, quis o que considerou a melhor terra disponível. O fato de Abraão ter falado para Ló, de ter dado a condição de Ló decidir, não significava que ele devesse fazê-lo. Então, Ló, de forma pacificadora, Abraão, de forma pacificadora, pediu para que Ló escolhesse. Qual era a obrigação dele? Principalmente tendo percebido que as bênçãos de Deus o beneficiaram também. Era ter dito, olha, tio, então, o Senhor decide, né? Tudo que eu consegui foi acompanhando o Senhor aqui, né? Então, ele não teve essa humildade de permitir que o seu tio decidisse, né? Ele acabou decidindo e, com uma finalidade evidentemente de cunho financeiro, pagou caro por isso, né? Pagou muito caro por isso, porque não só ele decidiu errado, como ele também
permaneceu nessa escolha errada até que basicamente foi uma situação ali que é drástica, né? Foi no mínimo drástica, uma situação traumatizante até. Leia Gênesis 13, de 10 a 12. Gênesis 13, de 10 a 12. Quais fatores racionais podem ter levado Ló a tomar a decisão mencionada? Eu posso dizer que, racionalmente falando, nenhuma. Racionalmente falando, nenhuma. Né? Você, estando rico, estando já numa situação excelente de vida, você vai morar ali num local que você sabe que é degradante, degradado, que pode prejudicar a sua família grandemente. Você ir para esse lugar, sabendo que você pode manter o seu aumento de riqueza fora daquela influência, assim, racionalmente, eu particularmente não vejo nenhum aspecto racional ali. Eu vejo uma falsa razoabilidade, uma falsa razão, uma aparente razoabilidade ali, mas se você for pensar em termos de... não foi racional a decisão dele. Talvez ele ali, em virtude da sua ambição, achou que racionalmente fosse a melhor decisão. Mas se você for parar para pensar em todo o contexto ali, não foi racional a decisão de Ló. Por mais fácil que tenha sido para Ló justificar sua decisão de se mudar para a cidade, a situação não foi tão boa para ele ali. No entanto, quando Abraão ouviu sobre o que lhe havia acontecido, não disse: bem feito, Ló, você colheu o que plantou. Em vez disso, foi ajudá-lo. Ver Gênesis 14. Às vezes, em nossa ganância, não aprendemos algumas lições. Ló voltou para Sodoma, mas em sua graça, Deus o avisou sobre a iminente destruição da cidade. O que a lição está falando aqui é sobre a questão de que quando Ló estava lá, eles foram feitos escravos, foram tornados escravos, eles perderam uma guerra, foram tornados escravos. E aí, Abraão, ainda Abraão, né, liderou um grupo que foi lá, resgatou, o rei de Sodoma resgatou Ló. Depois de tudo isso, Ló ainda volta para Sodoma, né, vendo tudo o que aconteceu, vendo como Deus estava abençoando seu tio. Ele, ao invés de se afastar dali, viu um sinal, foi um sinal que Deus já havia dado a ele. Se afastar dali, buscado sua vida de outra forma, ter pedido conselhos, auxílio para o seu tio, ele não fez nada disso. Então vamos lá. Gênesis 13, 10 a 12. Aqui no verso, começar do verso 8. Disse Abrão a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, assim, ele viu o aspecto material, desconsiderou o aspecto de degradação do local e decidiu, né? Escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Veja, diante de tudo que ele tinha para decidir, ele resolve para ficar ali do ladinho, ao lado, né, vindo ali de um ambiente já idólatra, percebendo o benefício que houve quando o seu tio levou ali, se afastou daquilo, a disciplina que ele adquiriu, as bênçãos que ocorreram em função disso, o benefício, inclusive, material que ele teve. A ambição cegou, basicamente. Porque, veja, você olhar para um local, então,
ali um vale irrigado até Zoar, não é? Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele escolhe todo o vale do Jordão e parte em direção ao leste. Então ele fala, todo esse local aqui é para mim, todo esse local de benefício ali, de bem irrigado, né? Então, ou seja, ele pensa só nele, ele não fala nada com seu tio no sentido, vamos fazer uma linha aqui de modo que nós dois fiquemos com uma parte dessa parte irrigada, nada disso. Então, o fato dele se afastarem não significa que ele não poderia continuar a pedir conselhos para o seu tio, por exemplo. Vez ou outra, né, ir lá visitar, pedir conselhos, depois ir embora. Então, ou seja, ele resolveu viver por si próprio, pensou no aspecto material e não levou em conta que ele estava diante de pessoas extremamente perversas e pecadores contra o Senhor. Então, veja, do ponto de vista de real melhora, ou seja, ele já tinha conseguido tudo aquilo, eles tiveram condições ali de se manter, de ter uma boa alimentação. Então, ou seja, não foi racional. Quando ele deixou de lado esse aspecto extremamente perigoso, imagina pessoas extremamente perversas, imagine hoje em dia, na sociedade que a gente vive, imagine locais com pessoas extremamente perversas e pecadores contra o Senhor. Imagine o comportamento dessas pessoas. E isso foi o que ele decidiu. E aí Abraão foi lá, o auxiliou, ele recebeu uma nova chance, Deus permitiu a ele uma nova chance, e ele não mudou. Ele precisou passar por uma situação extremamente difícil. Tomara a Deus que nós não precisemos passar por esse tipo de situação que ele passou, mas agora vamos para uma outra parte, né? Gênesis 18, 20 a 33. Que razão Deus deu para a sua visita? Qual foi a resposta de Abraão? A notícia de que Deus destruiria as cidades? Por causa da preocupação de Abraão com Ló e sua família, ele intercedeu para que Deus poupasse a cidade caso encontrasse nela uma quantidade de pessoas justas, começando com 50 e indo até 10. Em harmonia com seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia até que Abraão parou de perguntar. Os dois anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Mas sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu dela com quase nada. Precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Bom, então vamos lá para essa história e vamos ver aqui alguns pontos, né? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, né? Abraão ali ele atuou com Escol, Manre, né? Abner, Escol e Manre, se eu não me engano, né? O nome deles. E vamos então para o verso 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ele se aproximou e falou: exterminarás o justo com o ímpio? Então ele começa com 50 justos, não é? Depois ele fala: e se faltarem 5 para completar os 50? E aí Deus fala: não destruiria. Se encontrar 30, e foi assim, e 20, também não destruiria. E por amor aos 10, também não destruiria. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua casa. Então, pense bem. Ló, sua esposa, suas filhas. Vamos supor que as suas filhas tivessem ali mais 2, né, 2 namorados ali, 2 pessoas que fossem casar com elas, seriam 6. Ou seja,
mesmo que eles aceitassem, seriam 6 pessoas. É claro que a questão ali não era só a quantidade de pessoas, era o fato de que a cidade estava tão degradada, tão prejudicada, tão perversa, que não havia outra solução nesse caso. Então, Deus se utilizou da sua misericórdia até um determinado ponto e depois disso não houve mais o que fazer. E aí nós conhecemos a história. Ló teve o seu primeiro trauma com a sua esposa e depois ele teve o seu segundo trauma com as suas filhas, né? Então foi ali uma situação triste, né? Depois de tudo que aconteceu, mas quando ele se afastou de Sodoma e Gomorra também, faltou humildade para ele chegar até o seu... Porque veja, se Abraão foi lá, o libertou junto com o príncipe, o rei de Sodoma ali, auxiliou para que ele intercedeu por ele. É evidente que Abraão o auxiliaria depois do que aconteceu, mas ele permaneceu orgulhoso, né? E isso custou caro, né? Então, principalmente quando envolve nossa família, toda a humildade é necessária e toda a humildade é bem-vinda, né? Moisés no Egito. Agora nós vamos para a quinta-feira, Moisés no Egito. Moisés foi mantido vivo na providência de Deus, que atuou por meio de uma mãe empreendedora e de uma irmã carinhosa. Quando a filha de Faraó encontrou o bebê no cesto de junco, ela pediu à sua mãe hebreia que cuidasse dele e pagou-lhe para fazer isso. Que desafio abençoado para uma mãe escrava! Joquebede teve 12 anos para ensinar seu filho a orar, confiar em Deus e honrá-lo e moldar seu caráter para uma vida de serviço. Durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, muito bom em argumentação, muito bom com a fala, muito poderoso em palavras e obras, ou seja, ele tinha habilidades. Então, quando ele fala a Deus ali, pesado de boca, pesado de língua, né? Perdão. Nós entendemos ali que havia uma certa deficiência, mas era mais uma fuga da responsabilidade do que necessariamente tendo em mente todo o conhecimento que ele adquiriu, né? E ele foi poderoso, né? Deus, inclusive, o tornou poderoso, né? Com as bênçãos que Deus deu, usando Arão para falar junto com ele ali, mas o simples fato dele ter sido educado em toda a ciência dos egípcios já o fazia poderoso em palavras e obras. E quando Deus atuou nele, ele se tornou ainda mais poderoso pelo poder de Deus, né? Então toda essa insegurança que foi causada nele fez com que ele falasse isso para Deus, mas Deus falou: olha, não se preocupe, né? Eu estarei com você, vou auxiliá-lo em todas as coisas. Hebreus 11, 24 a 29, a pergunta é: o que Moisés deixou para trás e o que teve que enfrentar? Examine a situação da perspectiva de Moisés antes de tomar a decisão de sair. O Egito era uma das maiores potências do mundo antigo na época, se não a maior. O rio Nilo criou terras tão férteis que o Egito, cheio de culturas, era uma nação rica e poderosa, e o próprio Moisés estaria no topo desse reino. É difícil imaginar como a atração do mundo e de todos os seus tesouros deve ter sido para ele em seus primeiros anos. Ele deve ter achado tentadores os prazeres, as riquezas, a adoração. Sem dúvida, Moisés poderia facilmente ter justificado ficar no Egito em vez de se unir a um grupo de escravos desprezados, né? Nós percebemos que Moisés tinha um comportamento diferente. Ele percebia as injustiças ali, até pelas atitudes que o fizeram fugir, né? Porém, como dizem as Escrituras, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele preferiu o sofrimento em função do correto, de fazer a vontade de Deus, de auxiliar o seu povo, a viver ali no luxo, na ostentação, diante daquilo que não era a vontade de Deus. O que dizer sobre as aflições? O livro de Êxodo trata
das lutas e das provações de Moisés que, mesmo depois de tudo que passou, não pôde entrar na terra prometida. No entanto, no fim, sabemos que Moisés fez a escolha certa, muito embora às vezes ele deva ter se perguntado se de fato ele havia feito a melhor escolha. Bom, vamos lá então para Hebreus 11, 24 a 29. Pela fé, Moisés, sendo já grande, sendo adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres do pecado. Por amor de Cristo, considerou desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por amor de Cristo, porque ele contemplava a recompensa de Deus, ele considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, quando ele sai com o povo, que ele atravessa o Mar Vermelho, ele via aquele que é invisível. Celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, liderados por Moisés, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, e assim sucessivamente. Então, são exemplos de fé e, principalmente, circunstâncias que mostram para nós o quanto é difícil, mas o quanto é gratificante tomarmos decisões ao lado de Deus, mesmo quando parece que estamos sozinhos, né? Estudo adicional, sexta-feira. Deus honrou sua parte na aliança, abençoando Abraão, o qual honrou a Deus não ajuntando tesouros nessa terra. Abraão foi um homem muito rico, né? Então, nós temos que pensar em que sentido ele não ajuntou tesouros, né? Ele não amou mais as riquezas do que a Deus. Em tudo que ele se enriqueceu, ele não esqueceu a Deus, mas ele buscava honrar a Deus com tudo que ele possuía. A herança que Deus prometeu a seu povo não está nesse mundo. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda o espaço de um pé. Ele possuía muitos recursos e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, mas não olhava este mundo como sua pátria. O Senhor o chamara para deixar seus compatriotas idólatras, com a promessa de dar-lhe a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem o seu filho, nem o filho de seu filho a recebeu. Quando Abraão quis um lugar para sepultar seus mortos, teve de comprá-lo dos cananeus. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra, na caverna de Macpela. Em termos de terra, nós podemos afirmar isso, mas em termos de posses, ele teve, evidentemente, muita coisa. Tão poderoso a ponto de conseguir liderar um grupo e reverter a situação de uma guerra. Tamanho foi o poder que ele adquiriu, né? Poder bélico, para a época, né? Poder de confronto, a capacidade administrativa a ponto de ter uma série de coisas, mas em tudo isso ele não se deixou prejudicar, ele buscou fazer tudo, usar tudo para servir de exemplo. Às vezes somos tentados a ir em direção à riqueza e ao lazer. É preciso fé para praticar a gratificação adiada. O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés. Aí, nesse caso, sim, nós vemos um caso bem mais evidente de substituição, né? É claro que depois que Moisés saiu ali, né, as bênçãos de Deus fizeram com que eles tivessem materialmente o que comer, o que vestir. Mas, evidentemente, não era uma situação assim como a de Abraão, né? Então, Moisés teve, em termos de dificuldades de lidar com as pessoas ali, muito mais dificuldades, né?
O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés, mas ele sabia que era nas formas e costumes das cortes que estavam entronados os prazeres pecaminosos que fazem o povo se esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé ele viu uma coroa incorruptível que o Rei do céu colocara na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra, se unir à nação humilde, pobre e desprezada, que havia preferido obedecer a Deus em lugar de se vir ao pecado. Patriarcas e Profetas, página 206. Evidentemente que nós sabemos a história, eles até falaram que tinham a intenção de obedecer a Deus, mas muitas vezes, não poucas as vezes, eles atuaram de forma oposta àquilo que haviam se comprometido, né? Mas Deus teve misericórdia deles. É evidente que dentre o povo ali, não todos, havia sempre ali um grupo de remanescentes que buscava ser leal a Deus, mas muitas vezes grande parte do povo se rebelava contra Deus, agia de forma errada e Deus tinha que intervir ali. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente buscar a Deus independente das circunstâncias, ainda que isso venha nos causar sofrimento, ainda que por causa disso nós tenhamos que abrir mão de algumas coisas, de alguns planos, de alguns anseios financeiros, e naquilo que Deus nos permitir conseguir, que nós tenhamos sabedoria para administrar também. Convido para uma oração final. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, querido. Por mais uma vez podemos estudar, meditar na sua mensagem, que possamos vivê-la em nossas vidas também. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos auxilie e nos fortaleça. Em nome de Jesus nós imploramos hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Graça e paz. Maranata.